Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e da participação e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, queridos internautas, bendita a esperança dos humildes. Foi o que o Salmo nos ensinou quando o salmista exalta o poder de Deus, a alegria de Deus. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Ao longo da semana nós analisamos as atitudes de Antíoco IV, aquele homem que tinha o prazer de perseguir os filhos de Deus, tinha o prazer de atrapalhar a alegria daquele povo. E pelo que nós vimos no texto de hoje, ele sente arrependimento de ter feito tantas atrocidades com os filhos de Deus. Aqueles que estavam sempre revestidos da graça de Deus, revestidos do amor de Deus, revestidos da força de Deus para enfrentar o poder do forte, o poder daquele homem. E esta leitura do livro dos Macabeus quer nos mostrar que Deus está sempre presente, sempre protegendo a vida dos seus filhos, onde Ele age sempre em favor do seu povo, onde Ele procura sempre estar do lado dos simples, dos humildes, daqueles que muitas vezes são deixados de lado e, muitas das vezes, daqueles que acabam caindo nas mãos dos opressores, nas mãos de todos aqueles que passam a ser inimigos do amor de Deus, inimigos da presença de Deus. E a fé daquele povo, a alegria, a confiança daquele povo que não ficaria perdido, que não ficaria esquecido, que sentia sim a força da presença de Deus, a fé daquele povo é restaurada, a fé daquele povo é enriquecida, a fé daquele povo é renovada, porque eles sabem que, mesmo sofrendo, não estão sozinhos. Mesmo sofrendo, aquele povo não está esquecido, não está abandonado. A vida de cada um de nós também é assim. Quantos problemas, quantas dificuldades, quantas
Quantas vezes nós sentimos o peso de nossa cruz pesando tanto, de repente vem até o desânimo passando em nossa mente. Mas quando a gente confia, quando a gente acredita, quando a gente sabe que estamos sob o poder de Deus, protegidos por Ele, nós ganhamos uma restauração diferente, ganhamos uma força diferente, ganhamos sim a presença forte de Deus, ajudando-nos a vencer aqueles obstáculos, assumirmos com o dom do discernimento a postura certa e não deixarmos de forma alguma que essas situações, as situações pelas quais passamos, acabam nos abatendo. Isso não pode acontecer, porque nós temos fé, nós acreditamos, nós sabemos que Deus está sempre do lado daqueles que o amam, sempre do lado daqueles que o procuram. Por isso o próprio Evangelho nos ensinou: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, daqueles que caminham, daqueles que estão sempre do seu lado, daqueles que estão sempre buscando os seus caminhos, praticá-los no dia a dia, vivê-los no dia a dia. E a gente sabe muito bem disso, todos nós aqui presentes sabemos disso. Quantas das vezes que nós procuramos a Deus e Ele voltou as costas para nós? Nunca. Todas as vezes Ele manifestou o seu poder, a sua predileção para cada um de nós, o seu amor para cada um de nós, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer sempre do seu lado, e a sua alegria é a alegria de ver-nos agindo conforme a vontade do seu coração e que nós muito bem conhecemos e que nós muito bem sabemos. Hoje, nosso tema, bendita a esperança dos humildes. Esses humildes são todos aqueles que procuram o Senhor, e o próprio Jesus Cristo enaltece a vida de cada um deles quando proclama o Sermão da Montanha. Todos aqueles que são benditos aos olhos de Deus, são queridos aos olhos de Deus e que o procuram sempre, cada um de nós. Então, os textos de hoje vêm nos ajudar muito isso. Vamos procurar estar do lado das coisas de Deus, vamos procurar fazer de tudo que nós pudermos para nunca nos afastarmos do seu amor, nem do seu caminho. Vamos fazer de tudo para não deixarmos os momentos de opressão, os momentos de tristeza, os momentos que vêm dar-nos aquela sacudida negativa, tomarem conta de nós. Nós temos que acreditar em Deus e sabemos que este Deus nunca se volta para nós, Ele vem ao nosso encontro, é Ele que nos restaura, é Ele que nos faz cada vez mais próximos do seu amor, diante de suas atitudes, que são atitudes de paz, de amor, de carinho, de força na vida de cada um de nós. Vamos procurar renovar sempre a nossa fé, renovar sempre esta alegria, a alegria de buscarmos a Deus, esse incentivo de sabermos que, por mais que os homens se afastem de nós, quanto mais nós procuramos ou procurarmos a Deus, mais Ele vai deixar se encontrar, mais nós vamos ter uma vida nova, mais nós vamos viver esta atitude de pessoas rejuvenescidas, pessoas enriquecidas, pessoas que não podem nunca desanimar, porque sabem que em quaisquer situações, ao procurá-lo, Ele é Deus dos vivos, Ele é Deus daqueles que caminham, Ele é o Deus sempre vivo, sempre presente, sempre atuante na vida de todos aqueles que o amam. Por isso, como o salmista, precisamos sempre dizer: cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Ou todas as vezes que acorremos a Ele, por mais problemas que nós estivermos, ou por mais situações difíceis que estamos vivendo, Ele nos livra. Basta ter fé, basta acreditar. Foi assim que aconteceu com aquele povo. Não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Deus fez acontecer na vida deles a salvação, a maior prova do seu amor, acompanhando-os e livrando-os das garras de Antíoco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.